Oi, gente! Eu sou a Sarinha, consultora da Blue Intercâmbios e intercambista na Irlanda, moro aqui há 1 ano, estou na minha primeira renovação e hoje eu vim desmistificar pra vocês esse processo que eu acredito ser um dos maiores, se não o maior medo dos intercambistas, a acomodação. Como achar um lar nessa Ilha Esmeralda. Então eu vou contar como foi a minha experiência e dar algumas dicas importantes sobre esse processo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque vão ver muitos e muitos outros vídeos contando como é essa experiência de ser intercambista na Irlanda e você não pode perder. Será que eu vou achar uma casa? Será que eu vou virar homeless? Será que eu vou morar debaixo da ponte? E se eu tiver que dividir o quarto com 50 pessoas? Gente, eu sinto que esse é um dos maiores medos, é quase um bicho de 7 cabeças para os intercambistas que ainda estão nesse pré-embarque ou nesse planejamento. E eu digo por experiência própria, porque também foi um dos meus principais medos. Estou indo para um país que eu não conheço ninguém, que eu não tenho amizade, como é que eu vou achar alguém para dividir casa? Mas eu vou contar uma coisa para vocês já de início. Esse monstrinho, ele é muito maior aqui do que na realidade. Existe um processo para se encontrar acomodação, para você encontrar o seu lar no seu intercâmbio. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: segure essa ansiedade e não tente fechar a acomodação quando você ainda estiver no Brasil, porque isso pode ser uma grande cilada. Não só pelo fato de que você pode acabar investindo o seu dinheiro num depósito que não vai haver casa, quanto pode ser que exista casa, mas pode ser que quando você chegue, ela seja totalmente diferente das fotos que você viu ou da descrição que alguém te passou. E aí você acaba entrando numa furada. Então é muito importante deixar pra fechar aqui. Então qual é o fluxo ideal pra conseguir essa moradia no pós-desembarque? Primeiro, a pessoa que está saindo da casa, ela vai montar uma publicação com a descrição das características dessa vaga. Com quantas pessoas você vai dividir a casa, o quarto, se é cama single, se é cama beliche, qual é o preço, qual é o endereço. Você vai olhar essas informações, olhar as fotos e ver se te interessa. Se te interessar, você vai entrar em contato, marcar uma entrevista, que vai ser uma visita nessa casa para você conhecer a casa e as pessoas da casa te conhecerem. Se você for aprovado, você vai receber esse retorno e aí você vai decidir se você quer ou não ficar com essa vaga e você vai fazer o pagamento do depósito de segurança. Depois você vai se mudar. Mas vamos pra prática. Como que foi a minha experiência? Logo nos meus primeiros dias, o suporte da minha agência, Blue Intercâmbios, me passou diversas dicas de como conseguir encontrar essas publicações. Então, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, páginas no Instagram e aplicativos. Em todas essas plataformas a gente consegue ver essas divulgações que as pessoas fazem. Muitas delas são feitas em português, outras são feitas em inglês, mas isso vai ser bem tranquilo de traduzir, se necessário. Então eu acessei todas essas opções, vi várias divulgações e fui disparando mensagem para várias que me interessavam. Primeira dica que eu quero dar: não se desespere caso alguém não te responda, porque o que acontece? Muitas vezes com essas publicações eles recebem trilhões de mensagens e aí eles não conseguem responder todo mundo, acaba que passa a vaga e aí algumas pessoas não têm retorno. Então não se desespere, é normal. Depois que você entrou em contato e agendou essa entrevista, e se eu não me engano eu visitei cerca de 6 a 7 casas nas minhas primeiras 2 semanas. Algumas eu simplesmente não gostei, outras eu gostei, mas não fui aceita. Eu visitei casas com 20 pessoas e eu visitei casas de 4 pessoas. Então existem muitas oportunidades, muitos tipos de acomodação. Eu visitei casas mistas, casas só de mulheres. Então isso também vai muito do seu perfil. No finalzinho da minha segunda semana, eu visitei um apartamento no centro da cidade, em León, que eu achei uma graça. Era um apartamento de 5 meninas e o quarto era double. Então eu só ia dividir com mais uma menina. Eu gostei muito e pra minha felicidade, 2 dias depois eu recebi uma ligação falando que eu tinha sido aceita. E aí eu fiquei muito contente porque eu consegui um lar. Sobre essa visita, ela é quase que uma entrevista de emprego. Então muitas vezes vão te perguntar o que você gosta de fazer, o que você não gosta, se você já tá trabalhando ou ainda não, quanto tempo você pretende ficar na ilha, quando você chegou, quanto tempo você tem. Vai depender muito das pessoas que estão te entrevistando, mas não se assuste se parecer uma entrevista de emprego. Depois dessa notícia, o que eu fiz? Entrei no aplicativo e transferi o depósito sem pegar a chave. Então essa é a segunda dica muito importante que eu quero dar pra vocês. Não façam isso. Esperem pra entregar o depósito quando vocês receberem a chave. É muito importante que
que tenha essa troca, ou a chave ou o contrato. Por quê? Existem muitas acomodações que elas não são feitas através de contrato. Muitas vezes você pega aquela vaga do intercambista que tá indo embora ou tá se mudando e você passa o depósito direto para ele, então você não tem contrato com a imobiliária. O que vai te garantir, o que vai te dar essa segurança é a chave. Eu fiz o depósito sem a chave e sem o contrato. Graças ao bom Deus, era uma pessoa muito índole e ela mesmo, depois que ela recebeu o depósito, ela falou assim pra mim: olha, toma cuidado, não faça mais isso, porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado recebendo, certo? Então fica de dica pra vocês. Então eu me mudei e eu posso dizer que foi um grande desafio essa experiência de começar a morar com pessoas desconhecidas. Eu no Brasil tinha o meu próprio quarto, então eu tinha a minha privacidade, mas a gente sabe que quando a gente se dispõe a embarcar no intercâmbio, a gente deixa essa questão de privacidade pra trás. Então eu tive que aprender a lidar com as diferenças de cultura, de personalidade e a respeitar, principalmente a respeitar o espaço do outro. Nós sabemos, todos nós pagamos o mesmo valor de aluguel, então todos que moram na mesma casa têm os mesmos direitos sobre tudo. Porém, é muito importante lembrar que nós não podemos invadir o espaço do outro, o limite do outro. Aprender a lidar com tudo isso é um grande desafio no início. Porém, esses limites eram muito grandes na minha primeira acomodação. Então, as meninas, elas tinham cada um o seu espaço e a casa não tinha interatividade. Eu não me sentia num lar, eu não me sentia numa família. E isso pra mim foi muito difícil no início. Então, eu fiquei um mês nessa acomodação e logo eu fui de novo à caça de outra, porque eu realmente não me identifiquei com a atmosfera daquela casa. Isso é normal e isso pode acontecer, porque na primeira visita você nem sempre vai conseguir sentir como é o clima da casa. Às vezes você se muda e você às vezes não se adapta ao espaço, ao lugar, às pessoas, e aí você vai ter que embarcar novamente na busca por uma outra acomodação. E tá tudo bem, faz parte da vida de intercambista. Essa minha primeira casa ficava em D1, na Parnell Street. Eu pagava 450 euros de aluguel, mais 30 euros de energia pré-paga. Então, o meu custo total com a moradia era de 480 euros. Eu coloquei isso como máximo pra mim, já que tinha sido a minha primeira acomodação e eu queria que fosse daí pra baixo. Então eu comecei novamente esse processo de mandar mensagem, agendar visita, visitei mais algumas casas e encontrei um lar em D6, que era de 4 meninas, era um flat, o valor era 385 euros e a energia era pós-paga, dava mais ou menos 35 euros a cada 2 meses. Então é uma coisa que vocês vão perceber de diferença. Algumas casas a energia é pré-paga, então existe um cartãozinho que você coloca créditos e você tem energia em casa, e existem algumas que é por conta, então geralmente é a cada 2 meses. Você passa esses 2 meses e a conta vem e vocês dividem. Então nessa casa, diferente da outra, as meninas sim tinham o seu próprio espaço, então uma respeitava o espaço da outra, mas era um ambiente muito gostoso. Nós éramos amigas, nós viajamos juntas, eu fiz a minha primeira viagem do intercâmbio com as minhas flatmates dessa segunda casa, nós fomos pra Escócia, foi surreal. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito boa e muito diferente da minha primeira. Eu imaginava ficar lá até o final do intercâmbio, mas como vocês sabem, o intercâmbio é uma caixinha de surpresa. Então eu fiz 2 amigas aqui no intercâmbio que se tornaram muito próximas. Nós viajamos juntas também, identificamos bastante e começamos a ter a vontade de morar juntas e ter o nosso próprio cantinho. Então lá vai a Sarinha buscar novamente a acomodação, até que nós encontramos o nosso flat, que é onde eu moro hoje, o nosso cantinho de nós 3, e era justamente para 3 amigas. Fica aqui em D1, no centro da cidade. O valor desse flat, 370 o aluguel mensal, e a conta novamente é pré-paga, então a gente gasta aproximadamente 30 euros cada uma com a energia. Então olhem só, 1 ano de intercâmbio, já morei em 3 casas. Hoje eu posso dizer que eu realmente tenho uma família, então nós temos uma rotina aqui em casa de família mesmo, isso é muito bom. Porém, a gente sabe que nem tudo que é bom dura pra sempre. Infelizmente, o visto das minhas flatmates está terminando, então as 2 vão voltar pro Brasil agora no próximo mês, e lá vai a Sarinha de novo à caça de acomodação. Então eu estarei indo pra minha 4ª casa e vocês vão me acompanhar nesse desafio. Então eu quero que vocês me digam, comentem aqui embaixo o que vocês querem ver desse processo todo, porque eu vou iniciar esse processo de novo. E além do mais, vai ser no meio de uma pandemia. Então eu também vou conseguir compartilhar com vocês como está sendo procurar acomodação agora. Obviamente, nós precisamos ter muito mais cuidado e outros procedimentos, principalmente nessa parte de visitas, nessa parte de entrevistas, e eu vou mostrar tudo pra vocês.
Então me digam o que vocês querem saber e o que vocês querem ver desse processo, porque vocês vão viver ele juntinho comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixem aquele joinha e encaminha pros amigos que estão aí morrendo de medo de não conseguir a moradia por aqui, tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.